Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias que vai destacar nesta edição. Preços da banana, batata, laranja e melancia estão caindo. Paraná aumenta o número de pessoas ocupadas. Curitiba faz parte das 500 cidades educadoras do mundo. Secretaria de Saúde convoca mulheres para doação de leite materno. BNDES vai necessitar criar linhas de créditos especiais para perdas e danos provocados pelas mudanças climáticas. Tem também o futebol, alegria do povo, comentário, orientação, convocação e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. O brasileiro comprovadamente é um povo extremamente solidário. Os exemplos estão aí na história. Todas as vezes que surgiram tragédias aqui ou lá, a movimentação popular foi extraordinária, dando guarida aos necessitados. E agora, nesta situação do Rio Grande do Sul, novamente o povo se movimentando, o povo ajudando de todas as formas possíveis e imagináveis. O povo é solidário, o povo é bom. Mas se há muita gente boa, muita gente de coração pulsando forte pelo próximo, com amor no ser maior, o Senhor, há muitos safados, desavergonhados, vidas tortas, que se aproveitam da situação para se locupletar. Sejam políticos, sejam marginais mesmo. Muita gente com medo de sair de casa para não ser roubado. Pode uma coisa desta? Muitas famílias com as suas situações levadas à miséria, sendo prejudicadas por furtos em residências. Isto é triste, muito triste. E daí nós ficarmos a imaginar como nos livrar disto tudo. Será que um dia estes maldosos irão pensar e mudar a linha comportamental? Difícil, mas a certeza é uma só. Um dia, seja aqui, seja lá, não sei onde, eles vão pagar, porque a justiça divina, ela tarda, mas não falha. Continuemos, nós bons, sendo bons, e se pudermos ser melhores ainda, vamos o ser. Muito grato, até a outra. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos.
Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Preços de produtos como batata, banana, laranja e melancia estão em queda nas centrais de abastecimentos do país, as CEASAs. Segundo o levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, tendo por base preços cobrados no atacado, o 5º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortifrutigranjeiro mostra que o preço da batata caiu pelo 2º mês consecutivo, na comparação com o mês de março e abril, mesmo com a menor oferta do produto no mercado. De acordo com a Conab, isso ocorreu em resposta à queda de demanda e, para entender melhor, é assim: houve queda porque a população deixou de comprar. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que o Paraná alcançou o número de 6 milhões de pessoas ocupadas no primeiro trimestre de 2024, o maior patamar da série histórica em números absolutos. No último trimestre do ano, eram 5,9 milhões. No primeiro trimestre de 2023, eram 5,7 milhões. E no começo da série histórica do primeiro trimestre de 2012, eram 5,2 milhões de pessoas ocupadas. Com isso, o nível geral de ocupação percentual de pessoas ocupadas na semana de referência em relação às pessoas em idade de trabalho voltou a subir e chegou a 62,3% no Paraná. Melhor resultado desde o terceiro trimestre de 2022, 62,7%. No último trimestre de 2023, o índice era de 61,9%. Curitiba desenvolve desde 2017 políticas públicas, programas, projetos e ações que habilitam a integrar o seleto rol das cidades educadoras, que reúne mais de 500 cidades associadas em 36 países. O conceito de cidade educadora está relacionado ao sentido de responsabilidade da sociedade em suas ações e considera as cidades como espaços sociais de encontro entre o global e o local, entre a educação formal e a informal, para a descentralização e autonomia. Também coloca o município no papel de dinamizador e coordenador de uma política educacional local. O Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado no dia 19, portanto, domingo passado, simboliza a importância desse ato que protege e pode salvar a vida de muitos bebês prematuros internados nas unidades de tratamento intensivo neonatal do estado do Paraná. No Paraná, mais de 11 mil bebês receberam a doação de 21.325 litros de leite no ano de 2023. Apesar da quantidade, ela é ainda insuficiente para atender a demanda de todas as UTIs. E para ampliar esse quantitativo, a Secretaria de Estado da Saúde faz um chamado à população sobre a doação de leite humano, no intuito de sensibilizar profissionais da área e também as lactentes. O Banco Mundial de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai necessitar criar linhas de créditos especiais para perdas e danos provocados
pelas mudanças climáticas, segundo afirmou o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos, Nelson Barbosa. Barbosa defendeu linha de crédito para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nesse momento, portanto, a gente enfrenta um novo desafio devido aos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, que irão requerer uma linha de crédito especial para a reconstrução. Já temos linhas para mitigação e para adaptação. Agora, temos que pensar também em linhas para cuidar de perdas e também dos danos, destacou o diretor do banco. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Olá, meu nome é Samir Fouani, sou contador perito em Curitiba, Paraná, e hoje eu me dirijo a você, contribuinte, que ganhou mensalmente R$ 2.824 da obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Está ocorrendo muitas, eu diria assim, o pessoal está sendo meio inocente com a Receita Federal. Hoje a Receita ela tem um sistema de cruzamento de dados, onde ela cruza informações de banco, cartório, registro de imóveis, Detrans, até o Renavan do seu carro hoje tem cruzamento. Muita gente diz assim, eu estou isento. Primeiro, procure seu contador. É a primeira dica que eu vou te dar. Segundo, muitas vezes você, por ter tirado férias e recebido o salário antecipado, você tem a retenção. E mesmo esse valor sendo abaixo, o montante de 32.888 e que ganhou até 2.824, que muitas vezes a pessoa diz, mas eu não alcancei o teto. Só que ela esquece que o empregado registrado em carteira, o CLT, quando ele tira férias, ele provavelmente terá imposto retido na fonte. E se esse imposto retido na fonte for maior do que R$10, obrigatoriamente ele terá que declarar imposto de renda. E isso pode causar impacto no seu CPF com um cancelamento, trazendo transtornos a bancos, trazendo transtornos a benefícios da Previdência. Ou seja, é um caos ter o CPF cancelado. Por isso, tome muito cuidado. Muita gente está deixando, se omitindo, dizendo que está isenta. A primeira dica que eu dou, procure um contador. A segunda dica, veja se na sua folha não teve imposto de renda retido maior do que R$10. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, lançou um alerta sobre as mudanças iminentes nos combustíveis utilizados na navegação e aviação, destacando a importância de o Brasil se preparar para essas transformações em uma apresentação do balanço financeiro do BNDES referente ao primeiro trimestre de 2024. Mercadante ressaltou a necessidade de o país estar alinhado com as regulamentações da Organização das Nações Unidas para reduzir as emissões de carbono e mitigar os impactos do aquecimento global. Uma das principais preocupações levantadas por Mercadante foi a respeito à navegação marítima, que é responsável por cerca de 90% do transporte de mercadorias globalmente.
Ele alertou que os navios enfrentarão multas caso não adotem medidas para descarbonizar seus combustíveis. A primeira cobaia da Neuralink, a startup de implante de chip cerebral de Elon Musk, desenvolveu um problema poucas semanas após serem inseridos. Em uma postagem no blog, a empresa revelou que vários fios conectivos do chip se retraíram do cérebro de Nolan Derbaug, o que prejudicou a velocidade e a eficácia dos danos do implante. A empresa ofereceu poucos detalhes sobre o incidente, mas disse que conseguiu tornar o implante mais sensível para aumentar ainda mais seu desempenho. Arbaug, o primeiro paciente humano na Neuralink, está tetraplégico desde 2016. Após um acidente de mergulho, o chip foi implantado nele em janeiro, como parte de um teste chamado Prime Study. No jornal da agência CWB de Notícias, a nossa convocação para o exercício da cidadania. Onde fica o Teatro Guaíra? Poxa, o Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. A nomeação de Luiz Fernando de Souza Jamur como coordenador da campanha de Eduardo Pimentel, anunciada pelo prefeito Rafael Greca de Macedo, gerou um alvoroço entre os apoiadores do prefeiturável. Muitos expressaram indignação diante da escolha, apontando para um histórico preocupante de centralização de poder, falta de trabalho em equipe e até mesmo relatos de perseguição a servidores que se atrevem a questionar as decisões dele. Luiz Fernando Jamur, responsável pelo plano de governo de Eduardo Pimentel, tem sido ativo na condução das atividades administrativas municipais, inclusive coordenando reuniões e definindo tarefas para a elaboração do documento que vem sendo formatado no IPUC. A PEC do quinquênio pode gerar um impacto de 5,2 bilhões a 42 bilhões sobre as despesas remuneratórias de servidores públicos. A conclusão é de uma nota técnica divulgada pela Instituição Fiscal Independente. O documento, assinado pelo analista Alessandro Casaleche, estima o impacto fiscal da proposta de emenda à Constituição 102/2023, em tramitação no Senado.
A PEC do quinquênio foi aprovada em abril pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto prevê o pagamento de uma parcela compensatória mensal de valorização por tempo de exercício. O beneficiário equivale a 5% do subsídio a cada 5 anos de efetivo exercício em atividade jurídica. O valor não entraria na conta do teto salarial dos servidores públicos. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 estados. Caíram em 7 outros no Distrito Federal e ficaram estáveis em 5. Amapá, Mato Grosso, Piauí, Sergipe e Rondônia. Isso na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, compilados pelo AE Texas, ou melhor, taxas. Nos postos pesquisados pela ANP, em todo o país, os preços médios do etanol ficaram estáveis em comparação com a semana anterior. A R$ 3,84 o litro em São Paulo, principal estado produtor e consumidor com mais postos avaliados. A cotação média caiu 0,54% no período, de R$ 3,70 para R$ 3,68. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam uma redução de 2 pontos percentuais na taxa de analfabetismo no estado do Paraná entre 2010 e 2022, anos em que foram realizados os últimos censos. Nesse intervalo de tempo, de 12 anos, a proporção de pessoas residentes no Paraná que não sabem ler e escrever caiu de 6,3% para 4,3%, alcançando o melhor índice histórico. Em 2020, a taxa era de 9,5%. O índice de analfabetismo estadual está abaixo do índice nacional, que é de 7%, de acordo com o levantamento. Uma queda de 2,6 pontos percentuais em 12 anos entre os estados brasileiros. O Paraná ocupa a 6ª colocação. O ranking é liderado por Santa Catarina, que registrou 2,7% de analfabetos entre a população com 15 anos ou mais, seguida pelo Distrito Federal, 2,8%, e São Paulo, 3,1%. Com isso, a taxa de alfabetização do Paraná saltou de 93,7% para 95,7%. A carteira de crédito do Sistema Financeiro Nacional deve registrar crescimento de 8,6% em abril na comparação com o mesmo mês de 2023, de acordo com pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Se confirmado, o número representará uma aceleração frente à expansão de 8,3% do mês anterior, com relação a março,
O crescimento deve ser de 0,3%, tanto em base anual quanto na margem. A expansão da carteira deve ser puxada pelo crédito direcionado, que deve crescer 12,4% em relação a abril de 2023 e 0,8% ante março deste ano. Para o crédito livre, a expectativa é de alta de 6% em um ano e de estabilidade no comparativo mensal. Agora, alegria do povo, futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Rio Branco e Paraná Clube fizeram no sábado, pela Série B do Campeonato Paranaense, um jogo realmente interessante. E demonstraram serem equipes a brigar para chegar de volta à linha principal do nosso futebol. O Rio Branco, no primeiro tempo, sobrepujou o Paraná. O Paraná ficou confuso, atrapalhado, não se encontrava em campo e o Rio Branco bem organizado, tática e tecnicamente, tomando bem os espaços, alguns jogadores de boa qualidade técnica e foram encurralando os riobranquistas aos paranistas. E daqui a pouco 1-0 para o Rio Branco, 29 minutos. Daqui a pouco, minutos depois, 2-0 para o Rio Branco, numa falha incrível do goleiro Sidão. E daí 2-0 para o Rio Branco. Veio o intervalo e a voz do vestiário funcionou, porque o Paraná Clube veio completamente diferente para a etapa complementar e foi logo apertando o cerco e em 2 minutos fazia o gol. 2-1 para o Rio Branco, começo de segundo tempo, todas as possibilidades do Paraná reverter e virar. Mas o Rio Branco soube se firmar, se fechar e daí tinha lá atrás um goleiro sensacional, que foi goleiro de grandes equipes brasileiras, Corinthians, Flamengo, passou pelo Paraná Clube, o experiente Felipe. E o Felipe fechou o gol. E o que aconteceu? Mesmo com o Rio Branco ficando com 9 jogadores, 2 foram expulsos, o Rio Branco soube segurar o Paraná e foi para a liderança do campeonato. Tem agora 9 pontos. Pelos resultados da rodada, o Paraná ainda ficou na vice-liderança, o que comprova que tem condições. Não é terra arrasada esta derrota do Paraná. Os paranistas que compareceram em grande número em Paranaguá, certamente no próximo compromisso, sábado, na Vila Capanema, retorno à Vila Capanema, lá estarão para empurrar a equipe para um resultado positivo. O Paraná tem sim possibilidades de voltar, mas precisa jogar um pouco mais. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. Uma criança de 8 anos que nasceu surda, escuta pela primeira vez sem ajuda graças a um tratamento genético inovador feito no Reino Unido. Opal Sandy é de Oxfordshire e nasceu completamente surda devido a uma doença genética rara, chamada neuropatia auditiva, quando ainda tinha 11 meses de idade. Ela foi a primeira paciente tratada em um ensaio global no Hospital Edinburgh, em Cambridge. Quando Opal nos ouviu bater palmas pela primeira vez, foi incrível. Ficamos muito felizes quando a equipe clínica confirmou, às 24 semanas, que sua audição também estava captando sons e fala mais suaves. Lembrou Joe Sandy, mãe de Opal. Neuropatia auditiva. E neuropatia auditiva é uma condição causada por uma vibração no gene OTOF. O OTOF produz uma proteína chamada otoferlina, que permite que as células ciliadas internas do ouvido se comuniquem com o nervo auditivo. E assim, a ciência colabora com o desenvolvimento
dando condições e ações para as pessoas. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.